boa tarde para você. Bandidos matam 7 pessoas e deixam 7 feridas em Fortaleza. Um dos ataques foi perto da Universidade Federal do Ceará. O empresário Joesley Batista sai da cadeia. A Justiça também mandou soltar o ex-executivo da JF, Ricardo Saldi. As dúvidas dos contribuintes. Estudantes de contabilidade respondem perguntas sobre o imposto de renda em São Paulo. O Ministério do Trabalho decide afastar do cargo o rapaz de 19 anos indicado para administrar contratos de quase R$500 bilhão por ano. Começa hoje a vacinação contra o sarampo em Roraima para imunizar brasileiros e venezuelanos. Outra ameaça à saúde no norte do país é a malária. Os casos estão aumentando. No Rio de Janeiro, o problema é a violência. 3 mulheres foram baleadas, 2 morreram. Numa cidade gaúcha, pichadores pagam pelo crime pintando as paredes que tinham sujado. E na crônica dos nossos correspondentes, você vai conhecer uma feira de antiguidades de Tóquio que conta um pouco da história do Japão. O Jornal Hoje está começando agora. Em Fortaleza, uma sequência de ataques de bandidos deixou 7 mortos e 7 feridos perto do centro da cidade. Veja a reportagem da Anésia Gomes. Um jovem de 22 anos, apaixonado pela natureza e pelos esportes. Carlos Vitor estava com a camisa do Fortaleza quando foi alvejado pelos criminosos. Mas sempre eu pedia para ele, ô Vitor, vai não, cara, tu tem uma vida tão legal. Mas pai, não é perigoso não. É perigoso não, pai, eu sou um cidadão. E o pior é que ele é um cidadão, ele trabalha na lotérica, entendeu? Eu tenho as maneiras que é um cidadão, meu filho. Carlos Vitor foi vítima de uma sequência de ataques que matou 7 pessoas em Fortaleza e deixou outras 7 feridas. Hoje as famílias vieram reconhecer os corpos no Instituto Médico Legal. Os ataques aconteceram em 3 endereços diferentes. 2 deles perto da sede da torcida organizada do time do Fortaleza. O outro numa praça lotada de estudantes e torcedores. Segundo a polícia, os ataques foram feitos por bandidos que estavam em carros diferentes. No primeiro ataque, suspeitos em um carro dispararam contra pessoas que estavam na Praça da Gentilândia, perto do centro de Fortaleza. 4 morreram, 3 na hora e outra a caminho do hospital. 7 ficaram feridas, 2 continuam internadas. Esse vídeo foi feito minutos depois dos disparos. Os frequentadores da praça se arrastavam no chão, no meio de cadeiras, mesas e garrafas quebradas. Minutos depois, outra morte na sede da torcida uniformizada do Fortaleza. Durante a fuga, os bandidos mataram mais 2 pessoas. Segundo as investigações, uma dessas vítimas estava vestindo uma camisa da torcida. No último domingo houve uma briga entre torcidas, inclusive envolvendo essa torcida, membros dessa torcida, na qual 2 membros de uma torcida rival acabaram gravemente feridos e internados no JF. Então há uma suspeita de que haja realmente essa interligação entre os fatos, o que ocorreu no último domingo e o evento de ontem à noite. Essa foi a segunda chacina ocorrida este ano em Fortaleza. Na madrugada do dia 27 de janeiro, 14 pessoas foram assassinadas quando se divertiam no Forró do Gago, no bairro Cajazeiras. 18 ficaram feridas. Até agora, a polícia prendeu 10 pessoas suspeitas de participar desse crime e apreendeu armas, drogas e munições. Os chamados crimes violentos letais intencionais, como latrocínio, que é o roubo com morte, e homicídio, aumentaram 82% na região metropolitana de Fortaleza. No Rio de Janeiro, mais violência. 3 mulheres foram baleadas em bairros diferentes nas últimas 24 horas. 2 morreram. O motivo do protesto que fechou a principal rua da Praça Seca, na zona oeste do Rio, foi a morte de Natalina Aparecida da Conceição, de 45 anos. A moradora levou um tiro na barriga e não resistiu. A PM informou que quando Natalina foi atingida, policiais perseguiam um suspeito na rua e que o disparo saiu da arma dele. Em outro ponto da cidade, no Engenho da Rainha, na zona norte, Priscila Ferreira Leonídio, de 29 anos, foi mais uma vítima de bala perdida. Ficou ferida no braço, mas não corre perigo. Nessas últimas 24 horas, a violência fez mais uma vítima no Rio. Outra mulher, que chegou a ser socorrida, mas morreu de madrugada. Ela era casada com um policial militar e foi atingida durante uma tentativa de assalto.
Janaína Helena da Silva Oliveira tinha 27 anos. Ela estava no carro com o marido, o soldado Bruno Pereira Oliveira, quando 7 bandidos renderam o casal em Ricardo de Albuquerque, na Zona Oeste. O PM reagiu e, no meio da troca de tiros, Janaína foi atingida na cabeça. E hoje de manhã, um homem morreu baleado dentro de um carro em Niterói, na região metropolitana. A polícia investiga se o carro pertence a um policial civil. 300 homens do Exército fizeram hoje pela 7ª vez uma operação na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. E funcionários da Prefeitura também estiveram na comunidade. Ontem, os funcionários municipais demoliram vários quiosques de uma praça. Hoje, a Prefeitura voltou com a promessa de fazer um cadastro dos comerciantes e construir novas barracas, mas não deu um prazo para começar as obras. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, todos estavam em situação irregular. Mas quem trabalhava nesta praça da Vila Kennedy afirma que tentava regularizar a situação há tempos. O prefeito Marcelo Crivella, do PRB, admitiu que houve uso desproporcional da força e afastou os funcionários envolvidos. Daqui a pouco, às 14h, o prefeito vai receber uma comissão de vendedores da comunidade. O presidente Michel Temer se encontrou agora há pouco com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ao vivo até Brasília para saber os detalhes desse encontro com a repórter Andréia Sadi. Oi, Sadi, boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse encontro foi para discutir segurança pública. O presidente Michel Temer e a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo, conversaram por telefone durante a semana e combinaram este encontro que ocorreu hoje na casa da ministra aqui em Brasília. A gente tem imagens após esse encontro. O presidente Michel Temer falou rapidamente, confirmou que foi sobre segurança pública, intervenção federal no Rio, segurança pública no Rio e também em outros estados, e disse que a ministra Carmen Lúcia vai ajudar muito nessa questão. Renata. Andréia Sadi trazendo então detalhes aí da agenda do presidente Michel Temer. Obrigada, boa tarde para você. O empresário Joesley Batista e o ex-executivo da JF, Ricardo Saldi, deixaram a prisão ontem à noite. Eles foram soltos por decisão da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília. A reportagem é do Filipe Mancuso. Por volta das 9h30 da noite de ontem, uma oficial de justiça chegou à sede da Polícia Federal em São Paulo com o alvará de soltura de Joesley Batista. Pouco depois das 10 horas, o empresário saiu, acompanhado pelos advogados dele. Um cinegrafista amador jogou farinha no carro que levava Joesley. O empresário seguiu para a casa dele, num bairro nobre da capital paulista. Já o ex-executivo Ricardo Saldi deixou o presídio da Papuda, em Brasília, às 9 horas. Os dois foram soltos por ordem do juiz da 12ª Vara Federal de Brasília, Marcos Vinícius Reis Bastos, que considerou que a prisão de Joesley estava durando tempo demais e que o excesso de prazo estava gerando um constrangimento ilegal. Ricardo Saldi foi liberado porque o juiz entendeu que ele se enquadrava na mesma situação. Os dois estavam presos desde setembro. Contra Joesley pesavam 2 ordens de prisão. A primeira caiu no mês passado, quando a Justiça de São Paulo suspendeu a prisão dele e do irmão, Wesley Batista, no processo que investiga o uso de informações privilegiadas para manipular o mercado financeiro. Wesley foi solto, mas Joesley continuou preso, porque havia uma segunda ordem de prisão contra ele no inquérito que investiga se ele escondeu informações durante a negociação do acordo de delação premiada. Esse segundo processo estava no STF, mas o ministro Edson Fachin declinou da competência em dezembro e passou o caso para a Justiça de Brasília, que agora aceitou o pedido de habeas corpus da defesa. Joesley Batista não precisa ficar em prisão domiciliar. O empresário deveria ter saído da carceragem da PF usando uma tornozeleira eletrônica. Mas como a Justiça de São Paulo não tem esse equipamento, ficou decidido que Joesley se apresente toda terça-feira neste endereço, o prédio da Justiça Federal de São Paulo. Há apenas uma semana, o irmão de Joesley, Wesley Batista, passou a usar uma tornozeleira que foi emprestada pela Justiça do Paraná. Na decisão que soltou Joesley, o juiz proibiu ele de ter contato com o irmão Wesley e também de frequentar a empresa, a JBS. Joesley Batista também está proibido de deixar o país.
A defesa diz que ele vai continuar colaborando com a justiça. A ideia sempre foi continuar colaborando porque ele acredita na manutenção do acordo. Tanto é verdade que antes de saber da manifestação da nova PGR, a doutora Raquel Doge, ele seguia colaborando e prestou como colaborador vários depoimentos. O ex-executivo Ricardo Saldi não precisará usar tornozeleira, mas terá de entregar o passaporte e não poderá sair do país sem autorização da Justiça. A defesa de Ricardo Saldi informou que ele vai seguir as determinações da Justiça. O Ministério do Trabalho decidiu afastar do cargo o jovem de 19 anos que administrava pagamentos de contratos milionários. O rapaz foi indicado pelo PTB. Vamos ver com o Júlio Mosquera. Quando deixou o Ministério do Trabalho ontem à noite, Micael Tavares Medeiros, de 19 anos, já não era mais o responsável pela liberação de um orçamento de quase R$500 bilhão por ano. Ele foi afastado do cargo em que era responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério do Trabalho, depois que o jornal O Globo revelou o caso. Mas Micael vai continuar no Ministério com um cargo comissionado. O pai de Micael é o delegado da Polícia Civil de Goiás, Cristiomário Medeiros, presidente do PTB de Planaltina de Goiás e aliado do líder do partido na Câmara, o deputado Jovair Arantes, apontado no Ministério do Trabalho como o padrinho político do garoto. Micael Tavares Medeiros foi nomeado para o cargo de gestor financeiro da coordenação da área de recursos logísticos no fim de dezembro pelo então secretário executivo do Ministério, Elton Iomura, ministro interino do Trabalho, sob as bênçãos de Roberto Jefferson, presidente do PTB. Salário de R$ 5.440. Assim que assumiu o cargo, Micael autorizou pagamentos de R$27 milhões para a empresa Business to Technology. A empresa foi contratada para detectar fraudes no seguro-desemprego quando o responsável pela área de contratação era Leonardo Arantes, sobrinho do deputado Jovair Arantes. Servidores chegaram a ser afastados das funções porque se recusaram a fazer os pagamentos. A auditoria da Controladoria Geral da União apontou preços muito altos no serviço. No ano passado, a Controladoria Geral da União recomendou que a empresa e os responsáveis pelo contrato no Ministério do Trabalho devolvessem R$4.600.000 por causa de sobrepreço nos serviços. O Ministério disse que os pagamentos tiveram o aval da Advocacia Geral da União. A AGU negou ter dado autorização para os pagamentos. Em 2008, a Business to Technology recebeu apenas R$20 mil do governo. Em 2016, quando o PTB assumiu o comando do Ministério do Trabalho, a empresa teve um salto no faturamento. Recebeu quase R$40 milhões em contratos, sendo quase metade do Ministério. O assessor da liderança do PTB, Jovair Arantes, disse que a indicação de Micael foi partidária, mas que cabe ao Ministério selecionar as pessoas que contrata. Numa rede social, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, disse que pediu ao ministro interino do Trabalho, Elton Iomura, que exonerasse o rapaz. A Business to Technology informou que nenhum dirigente da empresa conhece Micael Medeiros e nós não conseguimos contato com Micael nem com o ministro interino, Elton Iomura. Numa reunião em Bruxelas, a União Europeia e o Japão deixaram claro aos Estados Unidos que não aceitam as novas tarifas de importação para o aço e para o alumínio anunciadas na quinta-feira. Representantes do bloco e dos dois países estão reunidos neste sábado na capital belga. Europeus e japoneses exigem a isenção das novas tarifas de 25% para a importação do aço e 10% para o alumínio. O vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, disse que conversar é preciso, mas deixou claro, ninguém deve ter a expectativa de que faremos concessões. Isto não é uma negociação comercial, e sim uma ação unilateral contra as regras internacionais. A decisão americana de taxar importações afeta diretamente o Brasil, segundo maior vendedor de aço para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, alunos e professores do curso de Ciências Contábeis de uma universidade de São Paulo fizeram um mutirão hoje de manhã para ajudar quem tem dúvidas sobre o imposto de renda. Vamos dar uma olhada na reportagem da Natália Ariede. Várias salas lotadas de contabilistas em formação
ansiosos para compartilhar tudo que aprenderam num treinamento sobre imposto de renda. Eu não vejo muita dificuldade, né, para estar fazendo. Mas para os contribuintes não é missão das mais simples, não. Esses preferem ter companhia quando chega a hora de prestar contas ao leão. A gente tá acabando ficando craque, né? O pessoal fazendo junto, aí fica mais difícil de errar. A faculdade faz esse mutirão há 15 anos. Hoje reuniu 400 estudantes. Por enquanto tem mais gente para atender do que buscando ajuda. A dúvida mais comum é quem deve declarar. A resposta: quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. O professor conta que é comum aparecer contribuinte cheio de vontade de fazer logo a declaração, mas sem os documentos necessários. Que documentos? Aqueles referentes aos rendimentos tributáveis ou isentos e toda a movimentação de despesa, né, ou de compra de bens que você tem que declarar. Tem gente que está acostumada a procurar o mutirão todo ano, até porque todo ano tem alguma novidade para os contribuintes. A principal dessa vez é que é preciso incluir na declaração o CPF de dependentes que tenham a partir de 8 anos de idade. Neste ano, o programa da Receita também vai pedir aos contribuintes mais dados sobre os bens declarados, além do endereço e da data de compra dos imóveis, o IPTU e a matrícula. No caso dos veículos, o número do Renavan. Porém, essas informações só serão obrigatórias mesmo a partir do ano que vem. As declarações devem ser feitas até o dia 30 de abril. No ano passado, a dona Aide deixou para a última hora, veio no último dia do mutirão. Dessa vez, foi uma das primeiras a se livrar dessa obrigação anual. Dever cumprido. Sim, dever cumprido, dever cumprido. Começou hoje em Roraima a campanha de vacinação contra o sarampo. A meta é vacinar 400 mil brasileiros e venezuelanos. Vamos saber os detalhes? Todas as informações ao vivo lá de Boa Vista. Quem traz pra gente é o repórter Felipe Medeiros. Oi, Felipe, boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde para você, para todo mundo. Isso mesmo, são cerca de 100 pontos de vacinação fixos e outros 33 móveis espalhados por todo o estado para imunizar a população contra o sarampo. A campanha estava prevista para o mês de agosto, mas foi antecipada por causa da confirmação de 8 casos da doença aqui no estado, todos em venezuelanos. A expectativa da campanha é imunizar 420 mil pessoas nos 15 municípios do estado ao longo dos 30 dias da ação. Além desses casos, outros 38 estão sendo investigados em brasileiros e em venezuelanos com a suspeita da doença, inclusive a da morte de uma criança venezuelana. E o Brasil continua recebendo venezuelanos todos os dias. Só nos primeiros 2 meses, segundo a Polícia Federal, 25 mil estrangeiros pediram para entrar no Brasil pela cidade de Pacaraima, na fronteira. Renata? Pois é, Felipe, obrigada pelas suas informações. Então, vacinação contra o sarampo em Roraima e os casos de malária não param de subir no Brasil, a maioria na região norte, como mostra o repórter Fabiano Vilela. Na zona rural de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, a Cristiana e os 3 filhos tiveram malária. Tudo já pegaram. Febre, dor de cabeça e frio. Só este ano a prefeitura registrou mais de 3.500 casos da doença. É muito ruim, porque a gente pega aqui direto. A preocupação com o aumento de casos de malária vem desde o ano passado, quando os números voltaram a subir depois de 6 anos em queda. Em 2017, foram 193 mil notificações da doença em todo o país, 50% a mais que em 2016. Amazonas, Acre e Pará concentraram a maioria dos casos. A malária é uma doença causada por parasitas que são transmitidos de uma pessoa para outra pela picada do mosquito Anófeles, que prefere as regiões de mata. Tem cura, tem tratamento, se manifesta clinicamente por febre, calafrios, tremores, dor de cabeça e algumas vezes pode apresentar também importantes dores no corpo que culmina com a prostração do indivíduo. Quase 100% dos casos de malária no país ocorrem aqui na região norte, onde existe um ambiente perfeito para o mosquito transmissor. Muita floresta, muita chuva, muito calor e umidade alta.
O Ministério da Saúde disse que tem um plano nacional de eliminação da malária, que fornece inseticidas, medicamentos, materiais para diagnóstico rápido. Informou também que no ano passado fez 27 visitas aos estados da Amazônia para acompanhar a situação. Para o Ministério, estados e municípios podem ter baixado a guarda na vigilância depois que os casos de malária diminuíram nos últimos anos. O nosso técnico faz todas as demonstrações desses índices para que os municípios, os secretários de saúde possam compreender e então promover as ações de combate à malária. No Pará, onde as notificações da doença aumentaram em 150%, a Secretaria Estadual de Saúde disse que reforçou a assistência aos municípios. A mudança de gestores, a mudança dessas equipes já treinadas e capacitadas pode ser um dos fatores que fragiliza essa vigilância em saúde. A Ana Paula teve malária mais de uma vez e vive preocupada. Ainda mais agora, que está grávida de 5 meses. Toda hora eu uso repelente e eu durmo debaixo do cortinado. Em nota, o governo do Amazonas disse que intensificou as ações de controle, como o diagnóstico e o tratamento precoce. O governo do Acre informou que apoia os municípios entregando equipamentos para fortalecer o combate à malária. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas num acidente na rodovia Castelo Branco, em Boituva, no interior paulista. Esse acidente foi por volta das 9 da manhã, num trecho da estrada que está passando por obras de pavimentação. Segundo a Polícia Rodoviária Paulista, o motorista de um caminhão carregado com frangos não conseguiu parar e aí bateu num carro que foi arrastado por cerca de 60 metros e atingiu um outro carro e 3 motos. Um casal de idosos que estava em um veículo com placa de Mauá, na Grande São Paulo, morreu na hora. 5 feridos foram levados para hospitais da região de Boituva. A pista ficou interditada por mais de 3 horas, formando um congestionamento de cerca de 15 quilômetros no sentido capital-interior. Ainda hoje você vai conhecer uma feira de antiguidades do Japão. E daqui a pouco, a cidade gaúcha, onde os pichadores têm que pintar as paredes que sujaram. É isso aí. A gente volta já já. Uma cidade gaúcha encontrou a rapaziada que estava pichando os muros e as paradas de ônibus e fez um acordo, trocar as latas de spray por pincéis, como mostra a repórter Isabel Ferrari. 2 Irmãos fica a 59 quilômetros de Porto Alegre. É uma cidade de origem alemã que costumava ser limpa e bem cuidada, até que as pichações invadiram a cidade. Pichação é crime. A pena prevista é de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa. Esta marca na parede é uma espécie de assinatura do autor. Comparando essas marcas com a caligrafia dos suspeitos, a polícia conseguiu identificar os autores. A polícia negociou e os pichadores aceitaram. Era hora de reparar o dano, pegar tinta, sair para a rua e deixar tudo como estava. É importante que eles percebam o tamanho do dano que eles cometeram. Os policiais acompanham o trabalho. De repente pega o pincel e faz aqui embaixo o acabamento, vai ficar direito aqui, ó. Sim, passa, deixa verde o branco assim. Sim, deixa certinho aqui. A ação educativa foi autorizada pelo Ministério Público e até a tinta vai ser paga pelos pichadores. A lei prevê essa hipótese de reparação do dano antes de oferecimento de denúncia, sobretudo nos delitos que não tenham violência e grave ameaça. O resultado? Cidade limpa e o começo de uma parceria para incentivar a expressão dos meninos. Nós, em conjunto com a Polícia Civil, com a nossa delegada, nós iremos disponibilizar um espaço para que estas pessoas que antes estavam fazendo pichações possam desenvolver a arte no nosso município, embelezando mais a nossa cidade. Agora a gente vai falar dos temporais que atingiram várias cidades de Goiás com a nossa Eliana Marques, que já está por aqui. Oi, Eli, tudo bem? Tudo bem, Renata, como vai você? Qual é a situação agora? Pois é, os temporais eles pararam da madrugada para cá, né? Boa tarde a todos vocês também. Eles pararam ali nessa região que fica mais ao leste de Goiás. Agora, nessa área, choveu muito ontem, entre o fim da tarde e a noite. Na cidade de Trindade, teve enchente, como a gente vê nessas imagens. Em Catalão, foram os carros, olha, que se arriscaram ali no meio do
alagamento e em Lusiânia a chuva danificou lojas e também estragou o asfalto. As imagens de satélite mostram pra gente poucas nuvens agora. Olha, essas cidades de Goiás ficam mais ou menos nessa área aqui, só que agora à tarde pode chover forte de novo por ali. Nesse momento as nuvens mais carregadas estão no Amazonas, em Rondônia, também em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. Tem aviso ainda para o Sudeste e para a Bahia, porque a chuva que já caiu deixou o solo encharcado, então existe o risco de deslizamento e enchente no litoral sul da Bahia, também no Espírito Santo, no leste de Minas, inclusive já chove com raios agora na região de Belo Horizonte, tem previsão de mais chuva forte aqui para a zona da Mata Mineira também, e no Rio de Janeiro, principalmente o Vale do Paraíba Fluminense e a região serrana. O Serviço Geológico do Brasil também está colocando duas cidades do Rio em estado de alerta, Itaperuna e Cardoso Moreira, porque o rio Muriaé continua subindo e pode transbordar. E o que a gente espera aí para as outras regiões do país que você não mencionou? Olha, verão, então tá calor, agora à tarde previsão de chuva em quase todo o Brasil, uma chuva mais fraca só aqui no Rio Grande do Norte, também entre Sergipe e o Recôncavo Baiano. E aí em 3 áreas somente a gente vai ter sol a tarde toda. Aqui, olha, Roraima, parte do norte do Amazonas e do Pará, essa outra área que pega grande parte da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas e grande parte aqui do Rio Grande do Sul. Em Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, a gente vê aqui máximas de 27 graus. Olha, São Paulo 29, a mesma de Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre, também Porto Velho, Manaus e Belém, todas com máxima de 32 graus e calorão de 34 graus em Salvador e também em Boa Vista. E para esse domingão? Mais temporais chegando aí, a gente destaca essa área inteirinha aqui, olha, continua o alerta de temporal para o Rio, para o Espírito Santo, para Minas, para Bahia, passando por Piauí, Maranhão, aqui parte do norte e também, de novo, Mato Grosso e Goiás, pode ser bastante chuva nessas áreas. São as águas de março, né? Fechando o verão. É isso. Obrigada, Eli, bom fim de semana para você. Para todos nós, tchau, tchau. A seguir, a crônica dos nossos correspondentes. O repórter Márcio Gomes nos leva para passear numa feira de antiguidades de Tóquio, no Japão. É já já. O Jornal Hoje está de volta com a crônica dos nossos correspondentes. Hoje o Márcio Gomes mostra pra gente uma tradicional feira nos arredores de Tóquio. Essa feira fica junto a um templo reverenciado por estudantes, bem coisa de Japão, né? E lá tem um monte de objetos e curiosidades que contam muito da cultura japonesa. Vamos passear? O grande Torii de pedra, uma espécie de portal, indica que estamos em solo sagrado. O templo shintoísta de Mashida, no subúrbio de Tóquio, é dedicado desde o fim do século XVI ao deus dos estudos e do aprendizado. Em época de provas, muitos estudantes vêm até aqui pedir boas notas. Mas em outros momentos, a procura por bons achados num dos mercados de antiguidade mais conhecidos da capital japonesa. As estátuas da vaca e do boi, mensageiros divinos, se veem cercadas por mais de 100 barracas com todo tipo de produto. É andar e se perder nos corredores estreitos, imaginando as histórias por trás de cada peça e como elas constroem um país. Como as estilogravuras, que antes da fotografia e dos modernos meios de transporte, apresentavam aos japoneses lugares então muito distantes. Olha que gracinha essa garrafa de louça, normalmente é para colocar saquê, mas não é bonito para decorar? Olha só, botando numa estante assim. E custa quanto? 300 ienes, dá uns 9, vamos botar 10 reais. Que presente legal, né? Tem copinho para saquê, chá e brinquedos de todas as épocas. As kokeches, as mais antigas, bonequinhas que eram feitas a partir de troncos usados para esquentar as casas no inverno. O que a gente repara conhecendo um pouco melhor as kokeches é que elas têm estilos diferentes. Cada região do Japão tem uma característica de trabalhar a madeira, de fazer as pinturas e criar uma kokeche. Lado a lado com os brinquedos, as lembranças de antigas batalhas, itens completos como o capacete de um guerreiro samurai. A máscara é o que tem de mais interessante, olha.
custa perto de R$800. Esse francês mora em Tóquio e diz que o preço aqui pode ser bastante atrativo, mas tem que ter paciência. Where's the secret? Pergunto qual o segredo para boas compras e o Weimar me responde: eu não sei, talvez minha mãe conheça, mas você tem que querer algo e procurar. Pode dar trabalho, especialmente quando se trata das estampas japonesas em retalhos ou em algo bem maior. Pela variedade de cores, de estilos e de tecidos, os kimonos são uma tremenda atração desse tipo de mercado. Olha como são bonitos. Agora, mais interessante que os kimonos é saber que esse pano aqui, que é chamado de obi, às vezes custa mais caro que kimono. É a faixa que serve para amarrar o kimono no corpo. E tem gente que usa até para decorar a casa com ele. Em Matida, a gente descobre que o templo e a feirinha podem nos ensinar muito sobre o Japão. O Jornal Hoje termina aqui. Você pode rever tudinho que a gente mostrou neste sábado no Globoplay. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até a próxima.